Depois que Majin Buu foi enviado para o Makai, nos era mostrado o que havia acontecido com Gohan após fugir com o frasco do vírus mortal. E ao ser cercado à sua missão, aqueles homens descobriram que tiveram o azar de se deparar com Gohan, porque ele não fugia por medo, ele fugia por ser cordial. Mas a partir do momento em que ele foi cercado, ele era obrigado a trabalhar do jeito que não queria. Ele jogava o vírus pra cima, tirava seus óculos e um dos inimigos disparava com uma arma. Ele bloqueava tudo com uma mão, olhava e seu ki jogava os inimigos para longe. Ele soltava os projéteis e quando todos percebiam, ele estava chutando a cara de um, saltando para o maior e o nocauteando. Ele saltava para a parede e ia em direção ao vírus e o pegava a tempo. A cena cortava para a parte de fora, onde Jiren e Dispo sobrevoavam o local. Eles entravam preocupados, mas quando o olhavam, eles viam Gohan, mandando um joia para eles. A cena cortava para a parte de fora, momentos depois, onde os bandidos eram presos. Mas vindo da chuva, a tropa do orgulho chegava no local. Lá, Caceral dizia: "Muito bem, jovem, você cumpriu seu dever e impressionou Jiren e Dispo. Não que você já não tivesse se provado no Torneio do Poder, mas agora realmente mostrou que tem sucesso não apenas se defendendo, mas defendendo os mais fracos. Então parabéns, e é por isso que estamos aqui, para te dar as mais calorosas boas-vindas. Oficialmente te declaro 82º membro da Tropa do Orgulho." Gohan sorria feliz e a cena cortava para um restaurante. Lá dentro, eles comemoravam a entrada de um novo membro e no momento, Dispo questionava Gohan pedindo para ele falar mais sobre sua família. Eles já conheciam Goku, mas e os outros? Comemorando com o Caceral, Gohan dizia: "Então, eu tenho um irmão mais novo de 16 anos e minha mãe se chama Titi. Ela é uma mãe exemplar que nos educou muito bem e eu a amo demais. Também tenho uma esposa chamada Videl e uma filhinha chamada Pan." Ele mostrava a foto de sua família e ele perguntava para Dispo: "E você também é pai?" Dispo dizia que sim. Ele mostrava uma foto com vários filhos e em seguida dizia: "Esses são meus filhos da última ninhada." Gohan tomava um susto e dizia: "Peraí, quer dizer que tem mais filhos ainda?" Nessa hora, galera, Kito dizia: "Atenção, ele acabou de chegar." Alguém abria a porta e nos era mostrado Toppo e Belmonte entrando. O antigo Hakaishin dizia: "Atravessei o Vale da Sombra da Morte, mas a ligação entre nós era tão forte, rapazes, que eu decidi voltar." A cena cortava para o planeta Creep e lá Trunks dizia enquanto treinava: "Bom, não tem nada que a gente possa fazer. Apenas vamos confiar nessa porta esquisita que você disse ter visto. Porém, eu ainda preciso vê-la, né? Então eu vou tentar de novo." Ele se concentrava e nessa hora seu ki explodia. Drake se perguntava se tinha funcionado dessa vez e ele começava a escutar Goten o chamando naquele local escuro. Ele olhava, via aquela porta e era entendido que cada um estava de um lado. O objetivo deles agora era abri-la. Goten se concentrava, mas quando olhava para as partes de vidro da porta, ele podia ver Gotenks, a fusão de Trunks e o próprio Goten. Mas por quê? O que tinha naquela porta? O filho de Vegeta dizia que também via o mesmo, e tudo que ele fazia, o Gotenks no vidro copiava. Mas de repente, galera, ambos tomavam um susto, pois por um mísero momento, ao sincronizar movimentos, eles puderam ver um ao outro. Goten percebia isso e dizia: "Trunks, vamos tentar fazer uma coisa. Quando eu contar até 3, você levanta o braço." Ele fazia a contagem e eles levantavam. Nessa hora, Gotenks não refletia mais. Era só Goten e Trunks. A porta se abria e um brilho forte dela saía. Do brilho, o Gotenks aparecia. Eles entravam, ficavam confusos. O que era aquilo, afinal? Por que Gotenks estava lá? Será que eles iriam lutar? Ou será que Gotenks era uma espécie de demônio interior? Mas de repente eles entendiam. A chave para Gotenks aparecer foi o trabalho em equipe. E a partir do momento em que eles trabalhassem lendo uns aos outros, a fusão só deveria ser usada em último recurso. Gotenks ia sumindo. Quando eles entendiam isso e a cena voltava para a parte de fora, ambos combinavam seus movimentos no objeto e golpeavam. Havia sido perfeito, sinergia e coordenação impecáveis, como se fosse um só. Whis olhava impressionado e os garotos se encaravam ao explodirem o objeto. Em seguida eles diziam: "Fácil demais, Sr. Whis. Pegue mais pesado da próxima vez." E eles caíam desmaiados. Whis dava risada, mas de repente ele olhava para o céu e dizia:
Olha só, depois de tantos milênios, você finalmente decidiu voltar, Sr. Bills? Nos era mostrado um flash de luz cortando o universo afora e a cena ia para momentos mais cedo no planeta Bills. Lá o peixe oráculo dizia: primeiro o Whis e agora você vai sair? Não podem me deixar aqui sozinho. Afinal, o que eu vou fazer? Bills dizia: é só ir lá para a Terra enquanto estivermos fora. Lá você terá muitas coisas boas para comer. O peixe oráculo perguntava o porquê dele não poder ir junto e Bills dizia: é melhor não. Estou indo para um lugar que não será bom para você. O peixe oráculo insistia, mas Bills dizia: com essa guerra se aproximando, eu preciso ficar um pouco em silêncio absoluto. Por isso, irei sozinho. E chega de papo. Ele colocava uma roupa e o peixe dizia: olha só, Sr. Bills, é raro ver você usando essa roupa. Bills falava: sim, eu só uso ela quando eu volto para minha casa. Em seguida, ele pensava: em breve estarei de volta, pai. A cena cortava para o futuro, onde Bills chegava num planeta em alta velocidade. Ele olhava para o local e nos era mostrado uma fauna diferenciada, um local com pirâmides, similar ao ambiente egípcio que conhecemos na Terra. Lá, Bills fechava os olhos e divagava. Eu tinha perdido esse sentimento. Ele pousava e o narrador dizia: Planeta Genzi, fronteira dos universos 6 e 7. Bills ia caminhando, passava por uma estátua na sua frente e ao lado de uma árvore alguém meditava. Bills chegava e dizia: ah, então você também veio. Ele se sentava e nos era mostrado seu irmão, Champa, o Hakaishin do 6º universo, que dizia na frente de um túmulo: sim, na verdade eu tô te esperando aqui já tem um mês, seu idiota. Bill enchia seus olhos de lágrimas e dizia: faz quase 1000 anos que não visito o papai. Champa olhava para o seu irmão e falava: o que será que ele faria na nossa situação? Tudo isso tem me causado muita dor de cabeça. Bills dizia: com certeza ele se portaria melhor do que você. Champa dava risada e dizia: olha quem fala, seu babaca. Uma gravura com o nome Perry nos era mostrado enquanto as flores caíam pelo local. E a cena cortava para o planeta Creepy, com Goten e Trunks acordando do desmaio de tanto treinar e o Whis dizendo: muito bem, garotos, agora entraram na segunda parte do treinamento. Está na hora de desbloquearem seus potenciais divinos. É uma parte importante para chegarmos na próxima etapa. Boa sorte! Os garotos ouviam impressionados e de repente eles estavam em outro lugar. A dimensão havia mudado do nada. E o Whis dizia: sejam bem-vindos ao planeta Alestia. Aqui estão 2 esferas de Ki divino. Minha única dica: assimilem elas. Os garotos ficavam confiantes e se perguntavam: então é só fazer isso? E o Whis dizia: sim, é só fazer isso mesmo. Quando fizerem essa simples coisa, a etapa estará concluída. Ele lançava as esferas e os garotos diziam: nossa, que lento! Eles disparavam para cima, mas de repente as esferas aceleravam. Elas entravam dentro deles e Goten olhava para Trunks dizendo: cara, dá pra aguentar isso de boa. Só que de repente eles colapsavam. O poder daquelas esferas divinas cobravam um preço. O Whis dava risada e dizia: opa, eu esqueci de avisá-los, meninos. Em milhões de anos, os únicos que conseguiram sobreviver a essas esferas foram os seus pais. Na verdade, vocês estarem conscientes já é um milagre. Goten colapsava e pensava: o que é essa coisa? O que devemos fazer? Trunks também sofria e pensava: dane-se, eu vou aguentar em serem forte que nem o meu pai. O sangue descia dos olhos de Goten e ele também dizia: eu preciso suportar isso. De repente os dois caíam no chão e as esferas saíam. Whis observava e pensava: será que eu superestimei esses dois? Essas são minhas esferas mais fracas. Goten dizia com dificuldade: Whis, esse papo de assimilação, você quer que a gente una essa energia com o nosso corpo, não é? Whis falava: sim, exatamente isso. Trunks pensava: tá bom, eu juro que eu vou conseguir. Nessa hora a cena cortava para o universo 6 e lá o treinamento dos Saiyajins a comando por Vegeta continuava. E o narrador dizia: enquanto o treinamento se intensifica, os Saiyajins encaram o campo de batalha e o limite de seus potenciais. Lá Broly tinha muita dificuldade de controlar seu poder e fúria, mas Kale dizia: tá tudo bem, Broly, se acalma, você tá quase lá. Nos era mostrado que Abi e Caulifla combatendo e o narrador continuava: eles estão descobrindo aptidões inesperadas. Só que nessa hora, uma presença pairava sobre o lugar. Era o Rei Sadala. Vegeta olhava e dizia:
Podem continuar, eu já volto. Ele disparava em alta velocidade e parava na frente do rei. Em seguida, dizia: vejo que quer observar o treinamento dos seus guerreiros, mas que tal participar? O rei dizia sério: você e seus amigos devem ir embora desse planeta. Irritado, Vegeta dizia: como assim ir embora? Ainda não entendeu a gravidade da situação? O rei falava: eu já avisei. Guardas! Os dois robôs avançavam, mas Vegeta bloqueava e os jogava para longe. Em seguida, eles já lançavam direto no rei, porém só a aura de Ki em volta de Sadala já era o suficiente para bloquear aquele ataque. De repente, o rei contra-golpeava o príncipe. Em seguida, dizia: é você que estava ensinando o meu povo a se defender? Que lamentável! Você e os traidores do meu povo são um nada. Broly voltava para sua forma base, observando o início daquele confronto e dizia: o que Vegeta fará agora? Nos era mostrado o príncipe Saiyajin atravessando uma montanha com aquele golpe e o rei voando atrás, o caçando. O príncipe fechava a guarda, sorria e dizia: ah, então essa é a verdadeira face do rei pacifista. O rei encurtava golpeando e Vegeta batia numa montanha. Ele encarava e pensava: esse cara é muito mais forte do que eu imaginava. O rei parava na frente de Vegeta canalizando um ataque e o príncipe canalizava de baixo. Em seguida, ambos gritavam disparando e o ambiente colapsava. Yabi via aquilo e dizia: reúnam-se na minha barreira de Ki. Vegeta subia para o céu com seu Ki exalando e o rei encarava. Rapidamente, o príncipe encurtava chutando, mas o rei segurava a sua perna. Vegeta pensava: desgraçado, por que não apareceu no torneio do poder ou no torneio contra o Universo 7? Você poderia ter ajudado seu povo. Ele chutava com a outra perna e o rei cuspia sangue. Porém, ele encarava e Vegeta ficava impressionado. Sadala avançava e Vegeta saía e contra-atacava. Em seguida, ele chutava. O rei recuava, canalizando muito Ki no seu punho e Vegeta pensava: que previsível. Assim dá pra saber que vai me bater com seu punho esquerdo. Só que nessa hora, uma joelhada chegava. Vegeta se fechava, só que aquilo também era uma finta. Era o punho esquerdo mesmo do rei que chegava. Vegeta recuava sangrando, encarava e voltava. Ele chutava o rei que cuspia sangue, em seguida o segurava e o lançava contra o solo. E o rei dizia: nunca em toda a minha vida eu fui afrontado por outro Saiyajin. Você deixará esse planeta, nem que seja contra a sua vontade. Ele disparava para baixo e Vegeta o encarava. Em seguida, pensava sorrindo: a luta começou a ficar interessante, mas você continua escondendo seu poder. Ele disparava e ambos colidiam batendo cabeças. Eles recuavam sangrando, mas Vegeta girava e avançava. Enquanto recuava, o rei lançava rajadas de Ki. Porém, Vegeta fluía pelos ataques, se desviando de tudo. Ele encarava, se transformava em Super Saiyajin, só que nessa hora o rei olhava assustado. Antes mesmo de Vegeta golpear, Sadala tampava os seus olhos. O príncipe parava seu ataque confuso, voltava para a forma base e ele dizia: bom, já tá na hora de você contar por que odeia tanto o Super Saiyajin e o motivo de não mostrar seu verdadeiro poder. Sadala continuava assustado e Ruba pensava vendo a luta lá de baixo. O que acabou de acontecer? O Vegeta derrotou o nosso rei? Quer dizer que agora ele será o nosso rei? Yabi olhava confuso e a cena voltava para Sadala dizendo: esta forma demoníaca me tomou pela primeira vez na noite em que Jirken tirou a vida do nosso antigo rei. Mas daquele mal, tomou a vida de centenas de pessoas inocentes juntos aos meus inimigos. Mulheres, crianças e até mesmo meus irmãos de combate, eles se foram. A explosão causada pela minha transformação fez do meu ódio uma fúria sem fim. A criança carregando o corpo de sua irmã em meio às chamas da minha destruição ainda me assombra. Eu pude ver o rosto do meu povo. Eu tinha me tornado a manifestação do mal. Essa é uma forma demoníaca, vinda do ódio. Isso não pode ser saudável. Só resultará na loucura. Irritado, Vegeta dizia: não é assim que funciona. Yabi alcançou essa forma apenas com o desejo de proteger você e o seu povo. Um demônio faria isso? Sadala dizia: não dá para saber quem é quem até as situações críticas chegarem. Quando o perigo, o medo ou a fome aparecer, aí sim iremos ver quem é quem. Vegeta dizia: as coisas não são bem assim. Não podemos reduzir quem somos a uma simples transformação.
Precisamos olhar nossas atitudes e intenções. Nós erramos e amadurecemos com os nossos próprios erros. O ódio em uma transformação não tem absolutamente nenhum sentido. Sabe, muitas vezes existe sim coisas no nosso passado que não se orgulhamos, mas o Super Saiyajin é apenas uma arma, igual qualquer outra. O segredo é saber usá-la. Sadala dizia: vejo que tem confiança nas suas palavras. Sua fala e seus olhos pesam sobre a sua alma, correto? Vegeta encarava e dizia: no passado eu tirei muitas vidas por puro prazer. Sadala falava: é exatamente o que eu disse. Essa forma deixa a gente louco. Vegeta dizia irritado: naquela época, o Super Saiyajin era apenas uma lenda idiota da qual eu duvidava. Mas hoje eu vivo com o meu fardo. Eu sei lidar com isso. Agora só depende de você e como irá carregá-lo. Sadala pensava e dizia: o Capitão Kiabe me contou a seu respeito. Eu me lembro que ele me disse que você era alguém que amava o seu povo. Então me diga, o que te mudou? Como deixou de ser alguém cruel para ser assim hoje? Vegeta dava risada e dizia olhando para o céu: adoraria te falar que é graças a minha esposa e filho. Mas a verdade é que eu encontrei um guerreiro melhor do que eu. Já faz tempo, mas eu não sabia o que era felicidade na época. Muito menos justiça. Na Terra, o planeta em que ataquei sem mais nem menos, foi o planeta que eu acabei formando minha família. Sem esse guerreiro, admito que eu não seria o que sou hoje. Ele sempre se supera e me obriga a extrair o máximo de mim. Eu o admiro, cada dia mais. E o Super Saiyajin ajudou a abrir meus olhos para muita coisa. Sadala absorvia o que foi dito e Vegeta continuava: você se sente no chão e não faz a menor ideia de como se levantar. Eu entendo isso. Te entendo bastante, na verdade. Eu mesmo, provavelmente, seria bem menos sábio que você na sua posição. Sadala sorria, entendendo o coração e as palavras de Vegeta, e o príncipe esticava a mão, assim como o Goku sempre fez. Ao ver isso, Sadala pensava: tá bom, é tempo de dizer adeus aos meus irmãos. Ele abandonava seu passado trágico e tocava a mão do príncipe Saiyajin. Os guerreiros no planeta Sadala olhavam aquela situação e nova união sorridentes. Eles festejavam. O narrador dizia: finalmente os Saiyajins comemoraram em união, e o rei de Sadala pode entender o verdadeiro valor das coisas. E assim, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Se curtiram, eu conto com o seu like, com a sua inscrição. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!